Romano 10, versículo... Vamos ler o versículo 17, irmão. 16, né? Vamos ler o 16. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim, ó. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Só até, irmãos. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Deus, que o Senhor venha, Deus, trabalhar na nossa vida, nos dar entendimento neste culto de Santa Ceia, Pai. E acrescentar, Senhor, da glória a nossa fé, o nosso entendimento, neste propósito, meu Pai amado, tão precioso, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, garante o milagre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, sentir de dar glória a Deus, pode glorificar, pode exaltar o Senhor. Como manter a fé viva no Senhor? Como manter a fé viva no Senhor? Precisa se alimentar. Precisa se alimentar. Nós podemos nos basear com o nosso corpo fisicamente, para ele manter-se em pé, com ânimo, precisa de uma alimentação adequada. Uma alimentação qual ele sente satisfeito. Só que nós temos também um outro corpo espiritual. Nós temos uma parte que nos segura, uma parte que nos traz firmeza, uma parte, irmãos, que nos traz uma segurança. A parte espiritual, que quando nós passamos a conhecer as coisas de Deus, nós andamos de cabeça erguida, com mais firmeza, com mais segurança. Louvado seja Deus. Apesar que a palavra nos fala acerca de alguém que ouve, mas não obedece ao Evangelho, não dá crédito à pregação. Não quer dizer que a pessoa não ouviu, ele ouviu, mas ele não dá crédito. E isso sim, sempre existiu e sempre vai existir. Mas o que segura a igreja, o que representa a igreja, a obra do Senhor nesta terra, são aqueles que dão crédito à palavra de Deus. São aqueles que sentem a palavra de Deus como um alimento, como algo que venha fortalecer a ele. E você se encontra com esta fé, com este ânimo nesta noite, porque você sente que se alimentou de algo. Senão você não caminharia. Geralmente aqueles que não conseguiram chegar até aqui, eles também ouviram a palavra de Deus, mas muitas das vezes não deu crédito, deixaram de se alimentar deste alimento, o qual o Senhor preparou para se alimentar de algo insignificante, algo que não traz esta vitamina espiritual, que é preparada exclusivamente para a igreja do Senhor, para o povo que representa a igreja.
Este alimento que é a palavra de Deus, ele é preparado, irmãos, para um povo separado. O Senhor Jesus, ele comunicava com todo mundo, mas ele não tinha relacionamento com todo mundo, irmão. O crente, ele precisa ser comunicativo, mas não é com todos que nós pode ter um relacionamento. Se o crente começar a ter relacionamento com todos, ele corre o risco de não estar agradando a Deus. Quantas pessoas que muitas vezes se diz estar no mesmo ministério que você está, minha irmã, meu irmão, servindo a Deus, mas não vale a pena você ter um relacionamento com aquela pessoa, porque a palavra que ele tem é só negatividade. Nunca aquela pessoa está pronta para servir a Deus, nunca aquela pessoa está pronta para enfrentar as dificuldades, só você está recuando e procurando fazer alguém recuar também. O que quer dizer com isso, irmãos? Que o alimento que esta pessoa está dando ouvido e retendo para si, não é o mesmo que você está retendo para você. Da mesma forma que tem muitos alimentos na prateleira de um supermercado que nos causam mal, na vida espiritual tem muitos alimentos que nós precisamos olhar o rótulo se traz a marca de Cristo. Glória a Deus. Hoje tem muitos alimentos espalhados pelo mundo inteiro, irmãos, que nós precisamos observar se no rótulo tem a marca do sangue de Jesus Cristo. E quando o crente começa a comer qualquer tipo de alimento, irmãos, ele começa, a primeira coisa que ele perde é a visão. A primeira coisa que o crente que se diz ser consagrado, quando ele abraça, tudo está bom para ele, tudo qualquer tipo de alimento que vem, ele fala, não, falou em nome de Jesus é bom, falou em nome de Jesus, isso serve para mim. Quando ele abraça tudo, a primeira enfermidade que ele passa a ter é na visão. Ele deixa de ter uma visão perfeita, ele deixa de ter uma visão ampla das coisas de Deus, ele começa a enxergar aquilo que era anormal para ele há uns meses atrás, ele começa a achar que aquilo é normal acontecer no meio do povo de Deus. Ele perde a visão, ele perde o foco. Mas aquele que alimenta, irmãos, que obedece a Deus, que ouve a palavra do Senhor, ele tem a fé acrescentada. O versículo 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem através de ouvir. Glória a Deus. Não é escutar é fácil, ouvir é diferente. É Deus, aleluia, Jesus. Escutar, alguém fala assim, eu escutei os crentes orando, mas você sabe que eu nem prestei atenção no que ele estava falando. É Deus. Mas quando a pessoa que está crente, ele diz, eu ouvi, eu prestei atenção, eu fiz questão de ouvir, eu fiz questão que a minha audição pudesse contemplar bem o que eles estavam falando. Aleluia! Eu me converti, eu aceitei Jesus naquela noite, eu fui liberto naquela noite porque eu ouvi, eu não simplesmente escutei, eu ouvi.
precisa se humilhar, a igreja precisa consagrar mais, aleluia. Veja bem, irmãos, por que nós alcançamos algo através da oração? Os próprios apóstolos, na oração, eles pediram ao Senhor. Em Lucas 17, versículo 5 diz assim, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescentai-nos a fé. Eles falaram isso como? Conversando com Deus. Agora, como que um cristão, se ele não ora, se ele não tira tempo para falar com Deus, em momento algum, ele vai conversar com Deus? Se ele chega na hora de deitar, 2 palavrinhas, pronto, mergulhou em cima da cama. No outro dia de manhã, nas correrias, mais 2 palavrinhas e o tempo para falar com Deus. E aonde nós lembramos das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das nossas limitações, é quando nós estamos falando com Deus. Quando nós tiramos tempo para falar com Deus, irmãos, é a hora que nós lembramos que precisamos ter mais fé. Acrescenta a nossa fé. O Senhor diz para aqueles discípulos: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira: desargai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O quanto é importante nós falar com Deus e pedir fé ao Senhor. Sabe por que você está aqui, irmão? Porque você se humilhou um dia diante do Senhor e pediu fé para você servir a Ele. E Deus fala desta maneira com nós nesta noite, que não é para simplesmente nós lembrar só desta data de hoje, mas nós perseverar que ela venha se repetir várias e várias vezes até a volta de Cristo para mim ou para você, ou para levar a igreja naquele grande dia. Nós só adquirimos esta força por intermédio da oração. É com a oração que nós vencemos. Através da oração você tem prazer de ler a palavra de Deus. Se você não estiver entendendo a palavra de Deus, através da oração, Deus te dá entendimento. Você não estiver compreendendo a palavra de Deus, através da oração, o Senhor te dá entendimento para você compreender, Ele te dá sabedoria, Ele usa alguém para ir até você e esclarecer algo para você. Mas eu não sei ler, não sei escrever. Deus usa alguém, Deus te dá sabedoria, o Espírito Santo penetra as palavras no teu coração e jamais você esquecerá do chamado de Deus na tua vida. Mesmo sem ter leitura, mesmo sem saber nem mesmo escrever o nome, mas Deus te usa porque você é vaso de valor, vaso que preocupa em estar conversando com Deus. Você sabe o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas formadas, que leiam a Bíblia e humilham nós, mas a maioria desses não cria calo no joelho, não. E tem muitos voltados para esses homenzinhos sábios aí, que não buscam a Deus mais, que não oram mais, que preocupa mais em ser um bacharel, em algo aparentemente diante dos olhos materiais, mas não procura ser sábio no Espírito Santo.
não procuram ser cheios do poder de Deus. Tem palavras bonitas, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Tem palavras bonitas, mas não tem, irmãos, um compromisso sério com Deus. Estão bagunçando com a doutrina do Senhor. Estão bagunçando com a doutrina da igreja. Estão escandalizando, estão brincando com as coisas santas, com a igreja do Senhor. Estão abrindo as portas para o pecado. O adultério está invadindo essas igrejas mundanas, o qual os pastores não estão tendo autoridade mais para pregar contra o pecado. Aleluia! Hoje estamos vivendo um momento que a maioria dos ministérios está tendo escândalos e mais escândalos por falta de oração e compromisso com Deus. Estão brincando com as coisas de Deus, irmãos. E Deus não mandou nós seguir o exemplo dos tais. Deus mandou nós seguir o exemplo de homens preparados, homens capacitados, cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor. Mas é filho do pastor tal. Aleluia, Jesus. O pastor tal pode ter compromisso com Deus, mas isso não quer dizer que o filho dele tem compromisso com o Senhor. Tem compromisso com o Senhor aquele que zela da sã doutrina do Senhor, que leva o homem para o céu. Senão a igreja iria perder o tempo aqui, irmãos. Então é necessário que seja pregada a verdade. Onde fica 2 ou 3, mas que ficam na verdade, porque esses são o prazer do Senhor nas nações celestiais. Mas não vai ficar ninguém, irmão. O prazer do Senhor não é com multidão, é com o povo seu zeloso, especial de boas obras. Este é o prazer do Senhor com o povo seu zeloso, especial e de boas obras. A Bíblia diz que o caminho largo conduz à perdição e muitos entrarão por eles. Não é pouco, é muitos. Prazer do Senhor é com a minoria, porque é a minoria que serve a Deus. Glória a Deus. Vale a pena nós nos preparar mais com Deus. Vale a pena nós nos preparar mais com o Senhor, irmãos. Valorize e busque a Deus. Deixe o povo ver que tem algo diferente na sua vida. O Senhor comunicava com todo mundo. Volto a dizer, o Senhor Jesus comunicava com todos, mas não era com todos que ele tinha relacionamento. O crente, ele comunica com todos, ele fala de Jesus, ele conversa com todo mundo, mas não é de toda a mesa que nós podemos participar. Não é de todo banquete que nós podemos participar. Não é de todo jantar que nós podemos participar. Não é de toda festinha que nós podemos participar. Não é de toda conversa que nós podemos participar. Nós temos algo a zelar, nós temos o Espírito Santo. Se me chamar e falar assim, olha, você pode vir, mas sua esposa não dá para vir. Eu falo, então, meu amigo, se não cabe a minha esposa, não cabe a mim também. Aleluia. E muito mais o Espírito Santo. Se eu me relacionar com alguém, o qual o Espírito Santo não vai sentir bem ali naquele ambiente, se não cabe o Espírito Santo, não cabe o crente que teme a Deus.
Se o Espírito Santo, você entra e ele precisa ficar para o lado de fora, porque ele não concorda, então não é lugar para você. E como você percebe? Quando você chega lá em frente, e o Espírito Santo entristece, e fala dentro de você, você vai entrar aí. Aí você fala, eu vou, mas eu não estou aprovando. A triste coisa é quando o homem toma a decisão qual Deus não está aprovando. Ele vai sofrer. Quando a pessoa toma a decisão, quando Deus não está no negócio, ele vai sofrer. O que ele está plantando, ele vai colher. Ele toma a decisão, Deus não está aprovando. Mas por que ele permitiu? Deus deixou, irmãos, livre. Mas ele não deixou nós enganados. Ele nos alerta bem antes de acontecer. E há tempo de consertar. Ah, não deu tempo de consertar. Não deu, foi tão rápido que não deu. Não, o Senhor dá o tempo para o conserto. Quando a pessoa começa a sofrer, ele já começa a sentir, realmente eu fui avisado, mas eu não dei crédito. Aleluia. Primeira coisa, todas as decisões nossas, nós temos que fazer uma prova com Deus. Nós temos que fazer uma prova com Deus. Nós temos que fazer uma prova com Deus. Ou dá certo, ou se der errado, é porque o Senhor não está aprovando. Se tem essa barreira, é porque o Senhor não está aprovando. E se eu não estiver entendendo, eu peço ao Senhor que me desperte em um sonho ou use alguém para falar comigo. Aleluia. Aleluia. Deus jamais nos deixa enganar. Vamos perseverar firme, irmãos. Firme na fé. Firme na fé. Preparado com o Senhor, não como a igreja que estava em contenda, estava em situação difícil, e Paulo se preocupou, mas como uma igreja preparada na presença do Senhor, uma igreja voltada para a espiritualidade, perseverando cada dia mais nas coisas do Senhor. Que Deus abençoe e as palmas para Jesus.